Afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, a obra do J.R.R. Tolkien, da editora Martins Fontes, né? Uma cidadezinha indolente do condado, um jovem hobbit é encarregado de uma imensa tarefa. Deve empreender uma perigosa viagem através da Terra-média até as fendas da perdição, para destruir o Anel do Poder, a única coisa que impede o domínio maléfico do Senhor do Escuro. Então, a Sociedade do Anel é a primeira parte da grande obra de ficção fantástica do Tolkien, O Senhor dos Anéis. É impossível transmitir ao novo leitor todas as qualidades ao alcance do livro. Alternadamente cômica, singela, épica, monstruosa e diabólica, a narrativa desenvolve-se em meio a inúmeras mudanças de cenários e de personagens, um mundo imaginário absolutamente convincente em seus detalhes. Nas palavras do romancista Richard Hughes, quanto à amplitude imaginativa, a obra praticamente não tem paralelos e é quase igualmente notável na sua vividez e na habilidade narrativa que mantém o leitor preso página após página. Tolkien criou em O Senhor dos Anéis uma nova mitologia, um mundo inventado que demonstrou possuir um poder de atração atemporal. Pense um pouquinho dessa obra, né? Capítulo 2 aí a respeito da erva de fumo, capítulo 3 sobre a organização do condado e o 4 sobre o achado do anel, né? Existe uma outra coisa a respeito dos hobbits que deve ser mencionada, um hábito surpreendente. Eles inspiravam ou inalavam através de tubos de barro ou madeira a fumaça derivada da queima de folhas de uma erva que chamavam de erva de fumo ou folha, provavelmente uma variedade nicotiana. Um mistério enorme envolve a origem desse hábito peculiar, ou arte, como os hobbits preferiam chamá-lo. Tudo o que se pôde descobrir sobre isso na antiguidade foi recolhido por Meriadoc Brandenburg, depois mestre da Terra dos Bosques, e uma vez que ele e o tabaco da Quarta Sul têm um papel na história que se segue, suas observações na introdução de seu registro das ervas do condado merecem transcrição. Esta, diz ele, é uma arte que se pode certamente descrever como uma invenção nossa. Quando os hobbits começaram a fumar, não se sabe, nenhuma lenda ou história familiar questiona o assunto. Por muito tempo as pessoas do condado fumaram várias ervas, algumas mais fortes, outras mais suaves, mas todos os registros concordam com o fato de que Tobold, corneteiro do Vale Comprido na Quarta Sul, cultivou pela primeira vez a verdadeira erva de fumo em seus jardins na época de Incerguin II, por volta do ano 1070. As melhores ervas de cultivo doméstico ainda vêm desse distrito, especialmente as variedades hoje conhecidas como Folha do Vale Comprido, Velho Toby e Estrela do Sul. Como o Velho Toby encontrou a planta não está registrado, pois até o dia de sua morte não disse a ninguém. Sabia muito sobre ervas, mas não era um viajante. Comenta-se que em sua juventude ele sempre ia a Bree, embora certamente nunca tenha ido além desse ponto. Dessa forma, é muito possível que tenha conhecido essa planta em Bree, onde atualmente, de qualquer modo, ela cresce muito bem nas encostas da colina voltadas para o sul. Os hobbits de Bree dizem ter sido os primeiros a realmente fumar a erva de fumo. Eles dizem, é claro, que fizeram tudo antes das pessoas do condado, a quem se referem como colonos, mas neste caso acredito que o que dizem é correto. E certamente foi de Bree que a arte de fumar a erva genuína se espalhou nos séculos recentes entre anões e outros povos semelhantes, guardiões, magos ou andarilhos, que ainda passavam indo e vindo por aquela encruzilhada antiga. O reduto e o centro da arte podem desse modo ser encontrados na velha hospedaria de Bree, o pônei saltitante, conservada pela família de Carrapicho desde tempos imemoriais. Mesmo assim, as observações que fiz em minhas viagens para o sul me convenceram de que a erva não é nativa da nossa parte do mundo, mas veio do norte do Anduin inferior, e até ali foi trazida, suspeito eu, originalmente do outro lado do mar por homens de Ponente. Ela cresce de forma abundante em Gondor, e ali é mais rica e maior que no norte, onde nunca é encontrada na forma selvagem e floresce apenas em lugares cobertos e aquecidos, como o Vale Comprido. Os homens de Gondor a chamam de doce galenas e a estimam somente pela fragrância de suas flores. Dessa terra ela deve ter sido levada através do Caminho Verde durante os longos séculos entre a vinda de Elendil e os dias atuais. Mas mesmo os Dúnedain de Gondor
não dão este crédito. Os hobbits, pela primeira vez, colocaram a erva em cachimbos. Nem mesmo os magos pensaram nisso antes que nós. Apesar de um mago que eu conheço ter aderido à arte há muito tempo, tornando-se habilidoso nela como em qualquer outra coisa em que se mete. 3. Sobre a organização do condado. O condado se dividia em 4 partes. As quartas, já citadas, norte, sul, leste e oeste. E estas, por sua vez, novamente se dividiam em vários povoados, que ainda levam os nomes de algumas das famílias mais importantes, embora no tempo desta história esses nomes não fossem mais encontrados apenas em seus próprios povoados. Quase todos os Tucs ainda viviam na terra dos Tucs, mas não se pode dizer o mesmo de muitas outras famílias, como os Bolseiros e os Bofins. Para além das quartas ficavam os marcos leste-oeste, a terra dos Bucks, e o marco ocidental adicionado ao condado em RC 1462. Nessa época, o condado mal tinha um governo. Na maioria das vezes, as famílias cuidavam de seus próprios negócios. Cultivar comida e comê-la ocupava a maior parte de seu tempo. Em outros assuntos, eles eram em geral generosos e não gananciosos, mas satisfeitos e moderados, de modo que terras, fazendas, oficinas e pequenos comércios tendiam a permanecer inalterados por gerações. Permanecia clara a antiga tradição acerca do Alto Rei de Fornost, ou Cidadela do Norte, como chamavam o lugar ao norte do condado. Mas não tinha havido um rei por mais de 1000 anos, e mesmo as ruínas do rei da Cidadela do Norte estavam cobertas pelo mato. Mas os hobbits ainda comentavam sobre povos selvagens e coisas perversas, como trolls, que não tinham ouvido falar do rei, pois eles atribuíam ao rei de outrora todas as suas regras essenciais, e geralmente mantinham as leis do livre-arbítrio, pois estas eram as regras, como diziam, tão antigas quanto justas. É verdade que a família Tuc tinha se destacado havia muito tempo, pois o ofício de Tain tinha passado a eles, dos velho-buques, alguns séculos antes, e o chefe Tuc levava o título desde essa época. O Tain era o mestre do tribunal do condado e capitão das tropas do condado e dos hobbits em armas, mas como tribunais e exércitos só eram organizados em tempos de emergência, que não ocorriam mais, o título de Tain não era agora mais que uma honraria. A família Tuc ainda era, na verdade, tratada com um respeito especial, pois permanecia numerosa, extremamente rica e tinha probabilidades de produzir em cada geração grandes personalidades de hábitos peculiares e até de temperamento aventureiro. Esta última qualidade, entretanto, era atualmente mais tolerada nos ricos do que propriamente aprovada. Permaneceu o costume, entretanto, de se referir ao chefe da família como Tuc e de se adicionar ao seu nome, se necessário, um número, como um segundo, por exemplo. O único cargo oficial do condado nessa época era o de prefeito de Gran Cava e do condado, que era eleito a cada 7 anos na Feira Livre nas Colinas Brancas do Lite, isto é, no solstício de verão. Como prefeito, seu quase único dever era presidir banquetes oferecidos nos feriados do condado, que ocorriam em intervalos frequentes. Mas os cargos de agente postal e o de primeiro condestável foram acrescentados ao de prefeito, de modo que este gerenciava tanto o serviço de mensagens como a patrulha. Esses eram os únicos funcionários do condado e os mensageiros eram os mais numerosos e os mais ocupados dos dois. Os hobbits não eram de modo algum todos letrados, mas os que eram escreviam constantemente para todos os seus amigos e para alguns de seus parentes que vinham em lugares mais distantes do que uma caminhada vespertina podia alcançar. Condestáveis foi o nome que os hobbits deram à sua polícia ou ao seu equivalente mais próximo. Eles não tinham, obviamente, uniformes e essas coisas eram desconhecidas por eles. Só uma pena em seus chapéus. E na prática estavam mais para pastores que para policiais, mais envolvidos com animais perdidos que com pessoas. Havia apenas 12 deles em todo o condado, 3 em cada quarta, para trabalho interno. Uma corporação bem maior, que variava em tamanho conforme a necessidade, estava encarregada de bater as fronteiras e cuidar que os forasteiros de qualquer tipo, grandes ou pequenos, não se transformassem no incômodo. Na época em que esta história começa, os fronteiros, como eram chamados, tinham aumentado bastante. Havia muitos relatos e reclamações de pessoas e criaturas estranhas rondando as fronteiras ou a região delas. O primeiro sinal de que nem tudo estava como deveria estar e sempre havia estado, a não ser nas histórias e lendas de antigamente. Poucos perceberam o sinal e até mesmo Bilbo não tinha qualquer noção do que isso representava. 60 anos haviam se passado desde que partira em sua memorável viagem e estava velho, mesmo em se tratando de hobbits, que geralmente chegavam aos 100 anos, mas ele evidentemente ainda conservava a riqueza considerável que havia trazido.
A quantidade nunca fora revelada a ninguém, nem mesmo a Frodo, seu sobrinho favorito, e ainda guardava em segredo o anel que havia achado. Capítulo 4, sobre o achado do anel, né? Como se narra em O Hobbit, um dia chegou à porta de Bilbo o grande mago Gandalf, o cinzento, e 13 anões junto com ele. Na realidade, ninguém mais que Thorin, escudo de carvalho, descendente de reis, e seus 12 companheiros de exílio. Com eles partiu, para sua grande surpresa, numa manhã de abril, no ano de 1341, de acordo com o registro do condado, na busca de grandes riquezas. O tesouro acumulado pelos anões e pertencentes aos seis sob a montanha abaixo de Erebor, em Vale, no extremo leste. A busca foi bem sucedida e o dragão que guardava o tesouro foi destruído. Mas, embora antes que tudo estivesse terminado, a Batalha dos 5 Exércitos tenha sido travada e Thorin tenha sido morto, e muitos feitos importantes tenham acontecido, o assunto não teria sido de muito interesse para a história posterior, ou merecido mais que uma nota nos longos anais da Terceira Era, se não fosse por um acidente. O grupo foi assaltado por orcs numa passagem nas Montanhas Sombrias enquanto ia para as Terras Ermas, e então aconteceu que Bilbo ficou perdido por um tempo nas escuras minas dos orcs sob as montanhas, e ali, quando tateava em vão no escuro, ele pôs a mão sobre um anel que estava no chão de um túnel, colocou no bolso. Na hora isso pareceu mera sorte. Só um pouquinho aí dessa obra, Senhor dos Anéis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessa pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a uma número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 433 inscritos no nosso canal, agradecer também àqueles que eram outro, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.